principal característica da doença é a mudança repentina de humor. O transtorno bipolar, hoje em dia, é cada vez mais comum. Mas você sabe por que ele desenvolve? No Brasil, cerca de 23 milhões de pessoas sofrem com algum transtorno mental. Crise de ansiedade, delírios, irritabilidade, sofrimento grave, esses são alguns dos sintomas. A partir da promulgação da Lei 10.216, em 6 de abril de 2001, houve a reforma psiquiátrica. Hoje em dia o convívio com doentes mentais é mais harmônico. É possível vê-los escrevendo, pintando, gravando. A internação é evitada ao máximo. Qual o fator que pode nos levar a ter transtorno bipolar? Você, eu, podemos ter esse problema? O Vida Up está no ar. Você já ouviu falar em bipolaridade? Quem vai nos esclarecer é a doutora Sueli Alves. No passado, o transtorno bipolar era conhecido pelo nome de psicose maníaco-depressiva, uma doença psiquiátrica caracterizada por alternância de fases de depressão e de hiperexcitabilidade ou mania. A professora e psicóloga Maria Sueli Alves Costa, graduada em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, possui especialização em psicodiagnóstico pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em saúde pública pela Universidade Estadual do Ceará também. Professora, por que nos anos de 1980 a antiga psicose maníaco-depressiva passou a chamar-se de transtorno bipolar? Antes, o transtorno bipolar era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Esse termo ele foi substituído por conta de uma característica de que os transtornos mentais, no decorrer da história, eles acabam acarretando estigmas, né, que são preconceitos relacionados ao termo, ao diagnóstico. Né? Na década de 80 a 90, houve vários estudos e mudanças com o surgimento do manual de classificação, que é o CID-10, né? Que é o Manual de Classificação Médica. Com o surgimento do CID-10, que foi em 1991, vários termos foram substituídos. Inclusive, né, o transtorno bipolar surgiu com esse nome, né, tirando o nome de psicose maníaco-depressiva. Se a gente for observar, esse nome é um nome que carrega muito peso. Psicose, né? Assim, o que seria essa psicose? Maníaco, né? A gente lembra maníaco do parque, né? Então, é um termo que trazia muito estigma para a pessoa, né, que era cometido pelo transtorno bipolar. Né? Então, a substituição desse termo veio amenizar o estigma. Professora, fatores genéticos e ambientais. Por exemplo, filhos de pessoas com transtorno bipolar apresentam possibilidade maior de desenvolver também essa patologia? Os estudos, né, principalmente com gêmeos, né, que são feitos esse acompanhamento genético e também da evolução do transtorno, da doença, é observado 80% de recorrência dos casos entre pares de gêmeos. Né? E aí você pode perguntar, e os 20%? Porque aqui, né, tem pares de gêmeos que um acomete e o outro não acomete. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente não tem uma única causa determinante. A gente tem causas biopsicossociais. Né? Então, são multideterminantes. O que vai desencadear vai ser um estressor ambiental, a predisposição genética e cultural. Né? Então, são vários fatores que vai ou não acionar esse determinante genético. O diagnóstico de transtorno bipolar em crianças e adolescentes, pouco frequente no passado, cresceu bastante nos últimos tempos. Então, o que justifica essa mudança? E o transtorno bipolar, né, na infância, muitas vezes ele é confundido ou mal diagnosticado, né, que ele pode vir associado com a hiperatividade. Né? E, às vezes, você dá um diagnóstico de hiperatividade e, na verdade, a criança está apresentando um transtorno bipolar. Ou uma associação. A criança hiperativa, ela tem uma mudança de humor, mas muito relacionado ao ambiente. Né? Quando você não deixa ela fazer alguma coisa, então ela tem birra, ela grita, ela chora, né? É uma criança ativa. Já no transtorno bipolar, essa oscilação de humor, ela não é justificada pelo ambiente. A criança ela se torna uma criança irritada, chora muito, ou às vezes é agressiva, e você não identifica fatores no ambiente. O que ocasionou essa oscilação. Exato. Bom, transtorno bipolar e criatividade. Agora eu vou citar dois artistas, por exemplo, Edgar Allan Poe e Van Gogh, né? Grandes homens da história e das artes.
eles tinham transtorno bipolar. Então, qual a relação entre a criatividade e essa doença? Dentro dos transtornos mentais, né, a gente tem os transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, vários outros. É muito comum a gente identificar obras literárias, artísticas, e aí você fica se questionando se há uma relação, né, entre criatividade e o transtorno. Estudos foram feitos nessa área, na verdade não há uma relação direta. O que é que a gente pode levantar como hipótese? Como a pessoa na fase, né, da mania, da atividade, ela produz muito porque ela não precisa dormir, né, que ela está em ativação, o pensamento ele é muito rápido, isso favorece a criatividade. Mas o custo disso também é muito alto, porque essa pessoa, às vezes, ela não consegue, ela tem um grande potencial criativo, mas ela não consegue, às vezes, manter uma carreira, ser produtivo, ela tem um impulso criativo, mas ela não consegue se organizar, né? Então, não necessariamente a criatividade está relacionada ao transtorno bipolar, mas o transtorno bipolar ela pode ser que favoreça, por conta desse ambiente que a pessoa está mais ativa, o raciocínio é mais rápido. Provocaria, então, isso na pessoa, né? Existe aqui no Brasil alguma associação de apoio a esses pacientes e qual a importância da terapia familiar? Existe, né, a Associação Brasileira de Transtorno de Humor, né, eu não me lembro bem a sigla agora, mas existe, você colocar lá no Google, né, Associação Brasileira de Transtorno de Humor, ela é referência no Brasil. Nas universidades, geralmente universidades públicas federais, a USP, né, ela tem um ambulatório lá no hospital, né, no Hospital das Clínicas, de transtorno de humor, e aí inclui, né, o transtorno bipolar, e tem acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico. Aqui no Ceará, a gente tem também um ambulatório de transtorno do humor no Hospital das Clínicas, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. E os CAPs, né? Os CAPs hoje em dia é a referência onde a família, né, e o usuário ele vai buscar esse acompanhamento. E a terapia familiar, né? A família, ao mesmo tempo que ela tem que acolher, né, a pessoa, né, o seu familiar que apresenta esse transtorno, ela tem que saber ser firme. Vai ter situações que ela vai ter que tomar decisões, ou de uma internação, se essa pessoa está na fase de crise, se ela está com alucinações, ou mesmo já teve mães que a gente conversou, não, você tem que confiscar os cartões de crédito, e não tem condições não tem condições de ter cheque, né? Então, a família tem que ser muito firme nessas situações, porque a pessoa não está conseguindo, naquele momento, responder por si próprio. Professora, eu gostaria de agradecê-la mais uma vez, sua presença aqui conosco. Deixo o espaço aberto para que a senhora deixe sua mensagem a todos que estão nos assistindo nesse momento. Fique à vontade. Então, novamente agradecer. Espero, né, que a nossa conversa tenha esclarecido as famílias, as pessoas que estão sendo acometidas por esse transtorno. Falar que quando a pessoa ela busca um acompanhamento médico, psicológico, ela vai ter uma qualidade de vida muito boa, porque é um transtorno que tem controle. Obrigada, professora.